Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 11 de agosto, hoje a igreja celebra a memória de Santa Clara. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 18, versículos 21 ao capítulo 19, versículo 1, que diz assim: Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como o rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho hoje fala sobre perdão, sobre perdoar. E nós devemos entender que o perdão é um dom divino. O perdão é uma graça. É uma graça que Deus nos dá. Nós não podemos entender o perdão como se fosse somente uma ação humana. Claro, é uma ação humana, só que nós por nós mesmos não conseguimos. Não conseguimos. Nós devemos entender que nós, para darmos o perdão a quem nos ofendeu, nós precisamos do agir da graça. Nós precisamos do auxílio divino. Nós precisamos que o Espírito Santo haja no nosso coração. Sim, meu povo. É claro que nós encontramos situações que às vezes nós nos encontramos magoados, feridos, ressentidos, e dependendo da situação, a ferida é grande. Tem pessoas tão magoadas de um jeito que não conseguem nem olhar nos olhos da outra pessoa. Que não quer nem ver nunca mais, porque a ferida está muito grande dentro de si. Como perdoar? Como dar o perdão? Somente pela graça de Deus. E outra coisa, o perdoar não significa que a outra pessoa merece, não. Às vezes a gente escuta a pessoa dizendo isso. Eu não perdoo porque fulano merece. Ninguém merece, meu filho. Ninguém merece.
Tem uma coisa que o Evangelho nos ensina, porque depois que Pedro pergunta quantas vezes deve perdoar, até 7, Jesus não te diga até 7, mas 70 vezes 7. E depois Jesus conta essa historinha que fala de um patrão, né, que fala de um patrão, de um rei, na verdade, um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. E começou o acerto. E trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. E o empregado não tinha como pagar. O empregado não tinha como pagar. Primeira coisa, nós somos esse empregado. O rei é o Senhor. A nossa dívida para com Deus, nós não tínhamos como pagar. Nós tínhamos uma dívida, meu povo. Mas nós não tínhamos como pagar. Não tínhamos como pagar. Deus nos perdoou. Deus amou tanto o mundo que enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou e como nós não tínhamos como pagar a dívida, a nossa dívida do pecado, então Deus pagou no nosso lugar. Deus nos perdoou. Deus nos perdoou. Só que muitas vezes nós não fazemos dessa experiência do perdão de Deus a nossa motivação para perdoarmos a quem nos ofendeu. É como aquele empregado que depois que o patrão soltou, porque ele insistiu, pediu um prazo e tal, o rei disse, não, tudo bem. Só que quando ele sai dali encontra alguém que lhe deve 100 moedas apenas. Ele começa a espancar aquele que lhe devia. E os outros empregados perceberam e foram contar para o patrão. E o patrão manda chamá-lo e diz, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Mas tu não devias também ter compaixão do teu semelhante, do teu irmão? Olha, meu povo. Então, uma coisa que a gente precisa perguntar. Eu sei que você crê no perdão de Deus, mas que experiência você tem do perdão de Deus? A experiência que você fez ou faz do perdão, do amor, da misericórdia de Deus, ela tem transformado o teu interior e te feito capaz de perdoar o teu semelhante ou não? Porque, meu povo, se a nossa experiência com a misericórdia de Deus, se a nossa experiência com a misericórdia de Deus não nos torna capazes de perdoar quem nos ofende, então pode ser que a nossa experiência com a misericórdia ainda seja muito superficial. Por isso que diariamente precisamos nos aprofundar na experiência do amor misericordioso do Senhor, do perdão de Deus. Do perdão de Deus. Às vezes, como eu dizia, a gente até crê no perdão. Por exemplo, tem gente que se confessa todo mês, uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês, mas a pergunta é, eu sei que você crê na misericórdia, no perdão, porque senão você não ia se confessar, mas que experiência você faz do perdão? Porque tem gente também que se confessa todo mês e não sabe se confessar. Tem gente que se confessa 1 ou 2 vezes por mês, mas por obrigação às vezes, por preceito, e não faz a experiência do perdão. E por isso que tem dificuldade de perdoar. Na hora de perdoar, não perdoa. Mas você se confessa todo mês. 1 ou 2 vezes ao mês. Por isso eu volto a perguntar, qual é a sua experiência com o perdão de Deus? Eu estou dando exemplo do sacramento da confissão, porque eu sempre digo que o sacramento da reconciliação, da penitência, é o melhor lugar para se experimentar a misericórdia. Mas essa experiência da misericórdia tem me ajudado a perdoar quem me ofendeu? Essa é outra questão. Peçamos ao Senhor essa graça, que Ele nos ajude a amar e a perdoar, quantas vezes for necessário. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém.